Olá pessoal, eu sou o Jordival, em mais um vídeo aqui para o canal. E futebol à parte, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje a coisa não está muito boa para nós torcedores do Galo, depois de mais uma eliminação na Libertadores para o Palmeiras pelo segundo ano consecutivo. Cara, ser eliminado pelo Palmeiras não tem nada demais, é um dos grandes do futebol brasileiro, é um dos principais concorrentes do Galo à disputa dos principais títulos, então uma eliminação para o Palmeiras faz parte do pacote. A questão é como se deu a eliminação. Aliás, as duas eliminações do Galo neste ano, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores, teoricamente não teria nada demais. Foi eliminado pelos dois principais concorrentes. Foi eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil e pelo Palmeiras na Libertadores. Até aí nada demais. A questão é como se deram essas duas eliminações. A primeira, naquele desastroso trabalho ainda do Turco, o time jogando muito mal no Rio, não conseguiu sequer dar um chute a gol. E aí houve a troca no comando técnico. Talvez essa troca tenha acontecido um pouco tarde, porque para poder recuperar a equipe ia demandar tempo, e tempo era uma coisa que o Cuca realmente não tinha. Ontem foi a quarta partida da equipe sob o comando do Cuca e até agora nenhuma vitória. A expectativa era que o Galo conseguisse sobreviver na Libertadores, de alguma forma conseguir eliminar o Palmeiras, para que o Cuca pudesse retomar a confiança da equipe e conseguir colocar o seu trabalho e quem sabe a equipe crescesse aí na semifinal e numa possível final. Mas não foi o que aconteceu e mais uma vez a equipe acabou sendo eliminada pelo Palmeiras. Aliás, segue o tabu, né? O Cuca não consegue ganhar do Abel em jogos de mata-mata e o Abel também segue sem ganhar do Galo. No meu último vídeo eu havia dito que a gente tinha que olhar um copo meio cheio. O resultado de empate no Mineirão não tinha sido esse desastre todo, já que não existe mais a regra do gol fora, terminou aqui 2-2, mas lá em São Paulo, tanto o Palmeiras quanto o Galo tinham o mesmo objetivo. Os dois precisavam vencer caso desejassem definir a questão nos 90 minutos e não ir para as penalidades máximas. E havia uma possibilidade muito grande da partida terminar empatada e ir para os pênaltis, porque o histórico dos jogos entre essas duas equipes tem sido assim, tem sido de empates. Ontem foi o sexto empate consecutivo entre essas duas equipes. Ano passado nós tivemos os dois jogos da Libertadores que terminaram empatados, a partida do segundo turno no Campeonato Brasileiro, que terminou empatado também. Este ano, a partida do Campeonato Brasileiro no primeiro turno, aquele 0-0, e os dois jogos da Libertadores. Então há um equilíbrio muito grande e havia sim a expectativa de que a partida pudesse novamente terminar empatada. Mas havia também um favoritismo para o Palmeiras. O Palmeiras vive uma grande fase, é o líder do campeonato, tem a melhor campanha na Libertadores, e havia até uma tendência de que, pelo melhor momento vivido pelo Palmeiras, que ele conseguisse vencer a partida no tempo normal e se classificar. Era o que todo mundo, a mídia especializada toda, falava que poderia acontecer. Era meio oposto do que havia acontecido o ano passado. Ano passado o Galo era o grande favorito, vivia o melhor momento que o Palmeiras, fez 1-0, tinha tudo para conseguir a classificação, só que houve um desequilíbrio na coisa toda. Ou melhor, houve um equilíbrio na coisa toda. A coisa estava desequilibrada, estava muito favorável ao Galo, e aquele erro do Nathan Silva o ano passado acabou equilibrando a coisa, e como havia a vantagem do gol fora, teve esse desequilíbrio. O Palmeiras passou a tomar conta da situação a partir daquele momento de 1-1. E este ano, quando entra em campo, o Palmeiras tinha esse favoritismo, aconteceu também um certo fator de desequilíbrio que trouxe a coisa para o nosso lado. A expulsão do Danilo. No momento em que o Danilo foi expulso, eu me lembrei do erro do Nathan e pensei, assim como o Nathan ano passado errou e acabou mudando totalmente o rumo da partida, essa expulsão do Danilo provavelmente vai causar a mesma coisa. E realmente todo mundo imaginou que naquele momento o Galo ia passar a se impor, mesmo jogando fora de casa, ia colocar uma pressão muito grande, uma intensidade muito grande em cima do Palmeiras, e com um homem a mais ia conseguir fazer o resultado, ia conseguir vencer a partida. E olha que coisa, Danilo é um volante. Normalmente quando um volante é expulso, a primeira coisa que um treinador faz é sacar um dos atacantes para recompor o setor, colocar um volante reserva para poder equilibrar novamente a partida.
O Abel não fez isso, o Abel simplesmente reorganizou a equipe ali, conversando, reposicionando alguns jogadores e foi até o final da partida sem colocar um volante. Ao final do jogo, o Galo termina com seus dois volantes, com Jair e com Alan, e o Palmeiras, que estava com um a menos, consegue terminar o jogo sem nenhum volante. Aliás, no jogo inteiro, um jogo difícil, um jogo pegado, um jogo de muita correria, de muita marcação, o Palmeiras fez apenas duas substituições. Duas substituições com 5 disponíveis. Isso é reflexo de uma equipe muito bem treinada, que o treinador tem um time na mão e que os jogadores sabem exatamente o que fazer e confiam plenamente na estratégia do seu treinador. Apesar de ter ficado o jogo praticamente todo com um jogador a menos, eu digo praticamente todo porque o Danilo foi expulso ainda no primeiro tempo, o Galo ficou com um jogador a mais, não conseguindo se impor, e ainda teve um bônus no final, que foi a expulsão do Scarpa. Então o Galo chegou a ter em determinado momento 2 jogadores a mais, e mesmo assim não conseguiu se impor, não conseguiu criar muitas oportunidades de gols. Na verdade, a gente pode dizer que foram 3 oportunidades de gol. Teve uma bola na trave, teve a cabeçada do Jair e teve ali a bola do Hulk chegando na frente do gol e errando, o que mostra o mau momento que a equipe vive. É uma bola que, por exemplo, o ano passado, pela fase em que o Hulk estava, uma bola daquela seria fatal e o Galo teria marcado o gol. Eu cheguei até à conclusão de que as 2 expulsões do Palmeiras, elas possibilitaram muito mais evitar uma derrota do Galo do que necessariamente criar um ambiente para uma vitória. Isso porque o Galo vem jogando muito mal há bastante tempo, com adversários até inferiores ao Palmeiras, e talvez não tenha sofrido como tem sofrido com outras equipes ontem contra o Palmeiras, porque o Palmeiras acabou ficando todo atrás, se defendendo, jogando ali por uma bola. E o Galo mostrou novamente uma grande incompetência que tem acontecido com a equipe, uma falta de criatividade, uma falta de capacidade de marcar gols que tem sido impressionante. Nem mesmo com superioridade numérica a equipe consegue se impor, e o Cuca vai ter muito, mas muito trabalho para conseguir ajustar tudo isso. Então foi uma partida novamente ridícula do Galo, que teve tudo para conseguir vencer o Palmeiras. O destino sorriu para o Galo, o destino deu ao Galo uma grande oportunidade, que foi aquela expulsão do Danilo, depois mais uma com a expulsão do Scarpa. O Cuca chegou a falar que o Palmeiras era favorito, e era mesmo, e disse que eles tinham a faca e o queijo na mão. Pois é, essa faca e esse queijo ela veio para a mão do Galo no momento da expulsão do Danilo. E no finalzinho, além de ter a faca e o queijo na mão, ainda veio uma goiabada, que foi na expulsão do Scarpa. Então o Galo tinha tudo para se dar muito bem ontem e para conseguir, graças a essas 2 expulsões, conseguir se impor, conseguir ganhar a partida, se classificar e aí sim ter tempo para poder ajustar a equipe. Mas a equipe foi extremamente incompetente mais uma vez e não conseguiu vencer. E aí no final, para poder mostrar o momento desastroso que a equipe vive, ainda teve a expulsão do Vargas, uma expulsão sem sentido nenhum, uma falta em que ele parte para cima do juiz, sabe-se lá o que ele disse para o juiz, mas enfim, perdeu a cabeça ali o Vargas e acabou sendo expulso, o que atrapalhou bastante, já que ele era um dos cobradores também na disputa de pênaltis. A situação do Vargas ficou muito ruim nessas 2 partidas, já que no primeiro jogo ele era o responsável ali pela marcação, deu mole para o Danilo e acabou saindo gol de empate, estava ali dormindo na área, e ontem entrou mais uma vez muito mal, como sempre tem entrado, e ainda acabou prejudicando a equipe com uma expulsão patética. E aí, depois do empate, fomos para os pênaltis e aí a coisa voltou a estar equilibrada. O Galo não soube aproveitar o desequilíbrio durante os 90 minutos. Nos pênaltis tudo equilibrado, até porque você tem que tirar um jogador. O Galo tinha um jogador a mais na disputa de pênaltis, você tem que eliminar um para ficar tudo equilibrado. O escolhido foi o Mariano. E aí as 2 equipes tinham condições iguais nas disputas de pênalti e pressão também, porque o Galo deveria ter vencido a partida, então entrava pressionado para a disputa de pênaltis, e o Palmeiras tinha aquele componente de ter perdido bastante. Até então não tinha vencido nenhuma das disputas de pênaltis que o Abel participou, então tinha essa questão dessa pressão também. Todos os pênaltis foram muito bem batidos, exceto o do Rubens, e aí o Galo perde um pênalti e acaba sendo eliminado pelo Palmeiras. Muita gente falou aí que o Rubens não deveria ter batido, mas não tinha muito para onde correr.
Se não batesse o Rubens, tinha como opção o Natan, e se o Natan bate e perde, iam falar por que deixou o Natan bater, ele já tinha errado o ano passado. Se é o Alan, ia ter comentários de o Alan não bate pênalti, o Cuca mesmo fomentou isso. Talvez o Everson poderia ter batido esse pênalti, mas mesmo que fosse o Everson, logo em seguida o Rubens ia ter que bater, não ia ter muito para onde correr. E o Rubens bate bem na bola, já na base ele é um jogador que tem muita qualidade na bola parada. Ontem acabou sentindo normal, diante de um goleiro como o Everson, o Rubens acabou de fato batendo muito mal e acabou custando a eliminação do Galo, mas a verdade é que a equipe sequer deveria ter ido para a disputa de pênaltis, era para ter resolvido no tempo normal. Não dá para culpar o Rubens, dá para culpar muito mais a incompetência dos jogadores mais experientes que não conseguiram resolver a partida. O Hulk até comentou no jogo de domingo passado que a equipe tem tomado muitos gols bobos, tem dado mole e deixado o adversário reagir, e é verdade, mas também a equipe tem deixado de marcar gols, a equipe tem perdido muitos gols e tem tido muita dificuldade de criação. Então não é só uma questão defensiva, é uma questão dos meios ofensivos e dos atacantes também melhorarem bastante, porque senão vai ficar muito complicado aí na sequência do Campeonato Brasileiro. E o Campeonato Brasileiro é o que resta. Agora o Galo precisa melhorar bastante e tempo vai ter. Nas semanas em que tivermos jogos de Copa, tanto Libertadores quanto Copa do Brasil, o Galo vai ter a semana livre para treinar. E se o Cuca não tinha tempo para poder ajustar a equipe nos jogos contra o Palmeiras, agora vai ter um tempinho um pouco maior para poder reorganizar a equipe. E provavelmente algumas coisas vão acabar ocorrendo. Alguns jogadores que não foram muito utilizados pelo Cuca nesse período, casos aí do Pabon, casos do Pedrinho, caso do Allan Kardec, provavelmente serão mais utilizados, até porque o Cuca vai precisar dar uma mexida nessa equipe que não tem jogado bem. O Pavon não tinha condições de jogar na Libertadores, o Kardec e o Pedrinho sim, mas provavelmente as escolhas do Cuca por jogadores que já estavam aqui, caso do Sacha, por exemplo, tenha muito mais a ver com a ideia de tentar manter uma ideia de jogo que ele já usava o ano passado. Mas como a coisa não tem funcionado, provavelmente ele já está pensando, vai precisar fazer algumas mudanças e provavelmente a gente vai ver algumas mudanças de nomes. Alguns jogadores aí que não estão bem vão acabar perdendo espaço na equipe. Aliás, jogadores fundamentais da grande campanha do ano passado não estão bem. A gente pode citar aqui o caso do Alonso, que não tem sido o mesmo Alonso do ano passado, o Arana, que não joga bem há muito tempo, e do Hulk, que desde aquele jogo contra o Flamengo na primeira partida da Copa do Brasil, não tem jogado absolutamente nada. Agora é torcer para a coisa dar certo, para o Cuca conseguir reorganizar a equipe. Eu acho que vai conseguir, vai ter tempo para trabalhar e acho que a equipe vai sim conseguir o seu objetivo. Não vai ser fácil, mas vai conseguir sim o seu objetivo, que é se classificar para a Libertadores do ano que vem, por todos os planos que a equipe tem na inauguração do estádio, as arrecadações previstas para o ano que vem. Uma Libertadores vai ser muito importante e acho que sim, o Cuca vai conseguir esse objetivo de reorganizar a equipe e colocar a equipe novamente na Libertadores do ano que vem. Agora, foi muito decepcionante o que aconteceu ontem e os jogadores vão ter que se dedicar bastante, vão ter que correr bastante para tentar reconquistar novamente a confiança da torcida. E quanto ao Vargas, eu acho que é um muito obrigado, valeu pela Copa do Brasil do ano passado, marcou 2 gols na final, mas um abraço, tchau e nunca mais. Copa Libertadores segue e já vou avisando que a minha torcida é pelo Vélez. Vamos torcer aí pro Lucas Prato e pro Godin. Já pensou o Godin campeão da Libertadores, hein? Minha torcida não só pelo Vélez, como também por uma final argentina. Tomara que dê uma final aí entre o Vélez e o Estudiantes. Caso não seja possível, novamente temos a final brasileira entre Palmeiras e Flamengo, apesar da derrota de ontem. Obviamente estarei torcendo pro Palmeiras, já que contra o Flamengo praticamente qualquer equipe que os enfrente, eu terá minha torcida. Exceto aí um certo time que se jogar contra o Flamengo, eu vou torcer para o Juiz, vou torcer para qualquer outra coisa, ou vou assistir uma série na Netflix. Mas tirando isso, qualquer um que pegue o Flamengo terá minha torcida. Bom pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixa um like aí para dar aquela força nesse dia de lamentações pela derrota. Um abraço a todos vocês e vamos firme e forte, dias melhores virão. Aqui é Galo, sempre.